Bem, podemos ver então qual é que é a definição de deformação de corte de engenharia e o seu conceito. Vamos considerar aqui esta posição inicial, ou seja, a forma inicial do nosso elemento, e após deformação vai estar então representado no tracejado vermelho. Vamos considerar dois casos que são em si semelhantes e aqui este ângulo, ok, que vem em radianos, vai ser então a deformação de corte de engenharia, ok? Repara aqui que está a acontecer é que estão a ser aplicadas tensões de corte, ok? E o resultante vai resultar então que esta fibra inicial preta fica então na parte no tracejado a vermelho, e o que acontece é que isto sofre então aqui este ângulo de deformação. E esse ângulo de deformação vai ser chamado então a deformação de corte de engenharia. Ou seja, sempre que falamos em deformação de corte na engenharia, estamos então a referir a este ângulo de deformação. Ora bem, um exemplo também semelhante é, em vez de desta base ficar aqui e não deformar também com o ângulo, aqui temos então dois ângulos de deformação e vamos dizer que que a deformação de corte, e agora sempre que falamos em deformação de corte estamos a referir à de engenharia, vamos dizer que a deformação de corte vai ser então igual ao somatório destes dois ângulos. Vamos então analisar este caso, que vai ser mais simples para fazer as contas, e o meu objetivo então é chegar a esta relação, demonstrar que esta deformação de corte que entra no tensor das deformações vai ser igual a um meio da deformação de corte de engenharia, que é aquela que, quando se fala em deformação de corte, nos estamos a referir. Podemos definir um tensor das deformações genérico para este estado de formação, e é importante relembrar que nós estamos a tratar de deformações infinitesimais, ou seja, este valor que existe aqui, esta variação entre estes dois pontos, é um valor muito pequeno, ok? Quando comparado com, ou seja, a sua ordem de grandeza é muito inferior quando comparado com as dimensões do nosso elemento, assim como a deformação de corte também é um valor, deste ângulo também é um valor muito pequeno. Ora bem, a deformação na direção X sei que vai ser nula. Porquê? Porque reparem, então a parte preta coincide com o vermelho, ou seja, o final é coincide com o inicial, daí não existir deformação. Podemos já cortar então este elemento. A deformação em Y, repara, o que nós vamos querer saber vai ser a variação de comprimento deste segmento, que é o que nos dá. Então, a variação do comprimento sobre o comprimento inicial vai nos dar então a deformação em Y. Ora bem, o L final vai ser dado por, vamos pelo teorema de Pitágoras, o objetivo é determinar então este comprimento, vai ser a ao quadrado mais dx ao quadrado raiz disso, menos o comprimento inicial, que é a. Repara, o que é que acontece? Dx ao quadrado vai ser um valor muito pequeno. Se ele já era pequeno, se nós levarmos um valor de uma ordem de grandeza, por exemplo, 10 elevado a menos 3 ao quadrado, vai ficar 10 elevado a menos 6, ou seja, vai ficar muito pequeno quando comparado com este. Daí este valor vai ser aproximadamente 0, fica a menos a dividir por A fica também 0. Fica também que a deformação em Y vai ser nula. Podemos trabalhar com esta deformação em Z, mas também vamos ver que ela vai ser desprezável, não vai interessar para as contas, então também vou cortar. Podemos então simplificar o nosso tensor das deformações e vai ser apenas constituído então por estes elementos. Reparem que já vamos conseguir então encontrar a relação entre este elemento e a deformação de corte engenheiro. Ora bem, vamos então considerar esta diagonal, ok? Eu quero saber qual é que é a deformação que ocorre nesta diagonal. Para isso nós utilizamos aqui uma expressão que nós já vimos há bocado. Eu sei que a deformação segundo esta direção normal, que sendo visto um quadrado vai ser raiz de 2 sobre 2 1, que é cosseno de 45, seno de 45. Então, fazendo várias contas, vamos chegar que a deformação que ocorre nesta direção normal vai ser então igual a este elemento, que sendo a matriz simétrica tem o mesmo valor. Ora bem, nós sabemos pela definição também que a deformação nesta direção n vai ser igual à variação de comprimento do segmento que estava nessa direção a dividir pelo comprimento inicial. Ora bem, variação de comprimento final menos o comprimento inicial. O comprimento inicial nós sabemos facilmente que é raiz de 2 sobre a, através do teorema de Pitágoras, e vamos calcular também o comprimento final através do mesmo teorema. Por sua vez, este vai ser então este cateto ao quadrado a mais dx ao quadrado mais então a altura ao quadrado. Desenvolvendo, reparamos que aparece outra vez aqui este termo de x ao quadrado, que como vimos podemos cortar porque vai ser uma ordem muito inferior às restantes. Ora bem, cortamos este elemento e depois
de algumas transformações, chegamos então a esta. Muito bem, continuamos a desenvolver a expressão, metemos o raiz de 2, metemos 2a ao quadrado para fora da raiz 2a em evidência, isto corta e chegamos então a isto. Aplicamos o conjugado, ou seja, multiplicamos e dividimos pelo conjugado e chegamos então a esta expressão. Nesta expressão, ora bem, isto vai cortar e também podemos dizer que isto vai ser então aproximadamente 1, porque reparem, isto vai dar um valor pequeno, porque dx é muito inferior a A, vai dar um valor pequeno, 1 mais esse valor pequeno, raiz disso vai dar aproximadamente 1. Ou seja, vamos chegar então que no final vamos ter dx sobre A a multiplicar então por 1 meio, 1 mais 1, ou seja... E vocês podem se perguntar, porque é que não dissemos logo que aqui isto ia ser aproximadamente 1? Ora, bem, nós sabemos que esta deformação, sendo uma deformação infinitesimal, vai ser aproximadamente 0. Mas reparem, se nós disséssemos que aqui isto já seria igual a 0, ora bem, ela é aproximadamente 0, mas estaríamos então a cometer um certo erro. Ou seja, se nós fizermos então estas transformações matemáticas, nós sabemos que isto vai continuar próximo de 0, mas não vai ser 0, ou seja, diminuímos então o erro da nossa simplificação. Repara, através de trigonometria eu posso dizer que este x sobre A vai ser igual à tangente da nossa deformação de corte, que é um ângulo então em radianos. E repara aqui numa coisa, eu sei também que para ângulos muito pequenos, e também estamos aqui a tratar de deformações infinitesimais, que esta tangente de θ vai ser igual a esse ângulo. Ora bem, isso significa que esta tangente de gama xy também vai ser igual então a gama xy. Chegamos então a estas duas expressões. Ora bem, vou igualar então esta deformação nesta direção n e vamos chegar então que este elemento do nosso tensor das deformações vai ser igual ao gama xy, ou seja, a deformação de corte de engenharia a dividir por 1 meio, como nós queríamos de mundo. Neste vídeo, como o título indica, nós vamos ver então o que é isto de deformação de corte de engenharia e também vamos provar esta igualdade. É tudo no vídeo hoje, espero que tenham aprendido mais alguma coisa e até à próxima aula.